pessoas, vamos falar de medidores de vazão, tá? Eu não vou fazer nenhum vídeo falando dos aspectos construtivos deles especificamente, não, porque já tem bastante conteúdo na internet falando disso e eu ia perder meu tempo. Então, eu vou explicar para vocês os conceitos básicos a entendimento da variável, né, que a gente vai medir, que no caso é a vazão, para vocês entenderem melhor como é que funciona a relação de vazão, área, velocidade, pressão. E depois aspectos construtivos eu vou repassar alguns vídeos para vocês, para poder complementar o conteúdo aí. Beleza? Então tá, se você digitar até no Google aí agora, vazão, vai aparecer um tanto de definição para vocês diferentes aí, a chama bonitinha. Vazão é o volume e ou massa de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto livre ou forçado por unidade de tempo. Olha que beleza só. Gente, é o seguinte, vazão, para facilitar o entendimento de vocês, não restringam o entendimento de vazão de vocês a fluido, tá? Eu posso falar aqui inclusive é comum a gente falar de vazão para várias outras aplicações. Se quiser falar de vazão de vaca, eu posso falar de vazão de vaca. Bem, no dia a dia, a gente utiliza a palavra vazão nas mesmas circunstâncias que a gente utiliza a palavra fluxo, por exemplo. Então, eu tenho uma porteira. Essa porteira ela está dividindo duas áreas da fazenda. Eu posso falar qual que é a quantidade de vaca que passa nessa porteira por hora, por exemplo. Nessa porteira passa 30 vacas por hora. Então, a gente costuma utilizar o termo vazão para esse tipo de aplicação também. No mercado, no dia a dia, mercado financeiro, empresarial, por exemplo. A minha esposa está montando uma loja, ela vai trabalhar com bijuteria. Então, gente, se ela ganhar muito dinheiro, ela precisa ter vazão de produtos. O que é vazão de produtos? Ela tem que vender muita bijuteria em pouco tempo. Quanto maior a vazão de produtos que ela tiver, maior a tendência dela ganhar dinheiro. A gente no IF, a gente pode falar até qual que é a vazão de alunos anual que a gente tem, quantos alunos que a gente forma por ano. Notem que todos esses exemplos que eu passei para vocês, a gente está sempre pegando quantidade por tempo, número de vacas por hora, número de bijuterias por dia, número de alunos formados por ano. Então a gente pegou uma quantidade de alguma coisa e pegou a quantidade por unidade de tempo. A quantidade de alguma coisa que houve movimento, né? Movimento de alguma quantidade por unidade de tempo. Pode ser hora, dia, segundo, enfim. Esse é o conceito de vazão. Para fluido, nós temos duas formas de indicar quantidade de fluido. Vocês já sabem quais são essas formas. A gente indica quantidade de fluido por volume e por massa. Por exemplo, quando vocês vão comprar leite, vocês compram 1 litro de leite. Um reservatório de 1 litro de leite, por exemplo. Litro, gente, é a unidade de volume. Então, volume é uma forma de eu indicar a quantidade de fluido. Nesse caso, é o leite. Nós temos outra forma também de indicar quantidade de fluido, que é por massa. Normalmente, nós trabalhamos mais com o conceito de volume, por exemplo. Eu vou beber 2 litros, estou transportando aqui 2 litros de água. Mas a gente já sabe qual que é a massa específica da água, né? 1.000 kg por metro cúbico. A gente pode, em vez de falar
A quantidade de água em litro, a gente pode falar em quilos de água. Na real mesmo, a água destilada, em condições normais de temperatura e pressão, 1 litro de água tem a massa de 1 quilo de água. Então, é 1 quilo para cada litro de água. O leite, eu não sei qual que é a massa específica do leite, não. O óleo é menos um pouco. 1 litro de óleo pesa em torno de 800 gramas, né? A massa específica dele é em torno de 0,8, 0,9, depende do tipo de óleo, né? Mas enfim, estou falando isso aqui para fim de curiosidade, porque eu vou fazer umas perguntas sobre isso também. Então, o fluido eu posso indicar quantidade, tanto em volume quanto em massa. Inclusive, a gente coloca gasolina no carro, a gente paga por litro, né? Só que pagar por litro de gasolina é uma forma mais... É a forma que a gente consegue medir, tá? A gente só paga por litro porque a gente consegue medir o litro lá na bomba. A medição de volume lá, de vazão volumétrica lá, é mais fácil do que a vazão mássica. Mas o correto deveria ser a gente pagar por quilo de gasolina e não por litro de gasolina. Porque a gasolina, ela tem uma massa específica, né? Ou seja, para a mesma quantidade de massa, tem hora que o volume dela aumenta, tem hora que o volume dela diminui, dependendo da temperatura e pressão. Mas a pressão, no caso aqui, não varia muito, né? Então vamos falar só da temperatura. Em dias quentes, o que acontece com a gasolina, gente? Ela se dilata, ela se expande. Aí eu vou e coloco gasolina e pago o preço por litro. Em um dia quente, 1 quilo de gasolina está ocupando um volume muito grande. Aí, eu pago por litro. Vamos supor, eu tinha 1 quilo. Vou falar de números bem gritantes, eles não são reais, mas vai facilitar para vocês entenderem. Imagina só, eu tenho 1 quilo de gasolina. Aí, num dia frio, esse 1 quilo de gasolina, vamos supor que ele está ocupando 1 litro. Aí, no dia frio, eu vou lá, abasteço e pago R$6. Tá 6, né? Tá caro. R$6 o litro da gasolina. Aí esquentou. A temperatura mudou aqui de 2 graus Celsius foi para 40 graus Celsius. Vou repetir, estou exagerando nos números para facilitar o entendimento. Isso não existe, né? Tanto assim também não. Aí esquentou, a temperatura foi de 2 para 40 graus Celsius. Aquela gasolina, aquele 1 quilo de gasolina que ocupava um volume pequenininho, de 1 litro, ele se expandiu. Então, aquele mesmo 1 quilo, na hora que esquentou, ele, em vez de ocupar 1 litro, ele começou a ocupar 1,5 litro. Aí eu vou abastecer, para eu ter esse mesmo 1 quilo de gasolina, eu tive que abastecer 1,5 litro. Ou seja, em vez de pagar R$6, eu paguei R$9. É claro que a variação não é tão grande, tá, gente? Mas eu só estou mostrando para vocês que se eu tivesse pagando a gasolina por quilo, seria muito mais assertivo do que pagar por litro. Mas fazer a medição mássica da gasolina, o tanto de massa que entra no nosso carro é muito mais difícil do que a medição volumétrica. Então é por isso que a gente paga por volume de gasolina. Mas só passei os dois exemplos aí para vocês verem que quais são as formas de exemplos de medição de volume e de massa de um determinado fluido, né? Então, sobre vazão, gente, eu tenho imagina só, eu tenho uma goteira na torneira da minha casa. Aí, lá tá caindo gota e eu não faço ideia. Tô pagando essa água, né, gente? Só tem goteira aqui, ó, na minha torneira, eu tô pagando essa água, porque ela tá passando lá no medidor da entrada. E eu não sei quanto isso me custa por mês, porque se tiver gotejando muito pouco, no final do mês, às vezes não dá diferença nenhuma. Mas se tiver pingando uma quantidade relativamente grande, chega no final do mês, dá uma diferença grande para você pagar na conta de água. Certo? Como é que eu posso, uma forma muito simples de medir a vazão, a
quantidade de água que está saindo. Nossa, me confundi todo aqui. Vou começar de novo. Como é que eu posso medir se tá a quantidade de água que tá saindo lá pela goteira? A forma mais fácil que eu tenho para poder fazer isso, gente, é pegar uma garrafa PET, coloco na ponta da torneira. Garrafa PET vazia. A garrafa PET a gente sabe que tem 2 litros. Tem que fazer a marcação até onde vai os 2 litros. Pego a garrafa PET e ponho na saída da torneira. Essa torneira, meço o tempo, meço a hora. Essa torneira vai pingando, vai gotejando dentro da garrafa PET, vai pingando, até encher. A hora que chegar em 2 litros, eu vou e olho a hora de novo. Vamos supor que levou 1 hora para encher a garrafa PET. A garrafa PET a gente sabe que tem 2 litros. Se levou 1 hora para encher a garrafa PET, a gente tem aí, gente, a vazão de água dessa goteira, que é 2 litros, que é da garrafa PET, em 1 hora. Certo? Se tivesse levado 2 horas para poder encher, seria 2 litros em 2 horas. Então, daria 1 litro por hora. Quando a gente está fazendo isso, a gente está simplesmente medindo a vazão de água. Então, essa é uma forma muito fácil de medição de vazão. Para que eu meço essa vazão de água? Se eu sei quantos litros está pingando por hora, é só eu pegar a quantidade de horas que tem no mês e multiplico por esses litros, eu sei quantos litros pingou em um mês inteiro. Aí eu já consigo fazer o cálculo e saber quanto que eu vou pagar de água de acréscimo de água no final do mês. Beleza? Então esse é o conceito de vazão. E esse esquema da garrafa PET aqui, gente, é uma forma muito fácil de medir vazão. Esse aqui é um sistema de medição de vazão. Eu pego um recipiente, eu conheça o volume dele. Pode ser balança também. Eu posso pegar esse recipiente e colocar em cima de uma balança e medir a massa. Aí eu vou verificar quantos quilos de água saíram em um determinado tempo. Então vamos lá. A gente viu aqui uma forma de medição de vazão. Agora imagina só, eu quero medir a vazão de um rio. Eu não consigo pegar um rio e colocar ele para encher uma garrafa PET e medir o tempo que isso vai acontecer, né, gente? Não tem jeito. Nem garrafa PET, nem reservatório nenhum. É muita água. E como é que eu vou pegar a água toda de um rio e vou jogá-la para um determinado recipiente? Não consigo fazer isso. Existe outra forma de calcular a vazão. Como é que eu calculo a vazão, gente? Eu pego a área de seção transversal e multiplico pela velocidade do fluido. Por que a área vezes a velocidade é igual à vazão? Gente, nesse caso aqui vai ser vazão volumétrica. Faltou até isso na minha apresentação, eu deveria ter colocado, mas foi falha minha. Mas eu vou falar e depois aí no H5P eu coloco as unidades para vocês aí em forma de texto, tá? Como complemento. A vazão, no caso de rio, a gente tem que trabalhar com unidades maiores, né? Então a gente trabalha com metro cúbico por segundo, por exemplo, metro cúbico por hora, ou litro por segundo, ou litro por hora. Mas enfim, vamos trabalhar com metro cúbico por segundo, para facilitar a nossa análise aqui. A área de seção transversal aqui do rio, ela é dada em metro quadrado. Então vamos lá, aqui é metro quadrado. Vou repetir, gente, era para eu ter escrito isso aqui e acabei me esquecendo, vacilei. Então a área é dada em metro quadrado. E a velocidade, gente, a unidade de velocidade é metro por segundo. Se eu pegar aqui metro quadrado vezes metro dividido por segundo, vai dar metro vezes metro ao quadrado, vai dar metro cúbico dividido por segundo, que é a unidade de
vazão. Vou colocar um slide, o próximo slide acho que vai facilitar a visualização disso aí. Mas enfim, gente, a área então, metro quadrado vezes velocidade, que é metro cúbico por segundo, se eu multiplicar os dois aqui, eu vou ter unidade de vazão, que é metro cúbico por segundo. Então, gente, se eu quiser calcular a vazão desse rio, é só eu calcular essa área e multiplicar pela velocidade média do rio. Por que média? A gente não vai falar de detalhes de escoamento, não, mas a verdade é que quanto mais próximo da superfície, aqui, ó, menor da superfície de contato, aqui, ó, menor a velocidade do fluido. Por quê? A superfície está parada. Então, o fluido que está logo perto dessa superfície também está parado. O que está encostado nela, esse fluido também está parado. A partícula que está logo do lado dela está se movimentando um pouquinho só. A partícula logo ao lado está um pouquinho mais rápido. A partícula logo ao lado um pouquinho mais rápido. O escoamento, gente, o escoamento tem um gradiente de velocidade aí, porque a superfície, como está parada, ela tende a manter o fluido que está perto dela também parado. Isso acontece por conta da viscosidade do fluido, tá? Se o fluido não tivesse viscosidade, isso não aconteceria. Mas isso já vai um pouco mais para a parte de propriedade de escoamento e tudo, não é tanta nossa intenção aqui não. Mas eu comentei só para vocês saberem. Então vamos lá. Como é que funciona, gente? Eu tenho aqui uma área de seção transversal, isso aqui é a área do tubo. Essa é a área do tubo. As partículas aqui dentro, elas estão em movimento. Esse aqui é o sentido do fluido. Olha, são daqui da esquerda para a direita. Se eu pegar a área e multiplicar pela velocidade, vamos supor que isso aqui seja 2 metros quadrados e a velocidade seja 1 metro por segundo. Se eu pegar a área e multiplicar 2 metros quadrados vezes 1 metro por segundo, eu vou verificar, gente, qual que foi inclusive a distância que essa partícula que estava aqui no inicinho, ela se deslocou. Essa parte azul escura toda aqui, nossa, a explicação minha está ficando péssima. A parte azul escura aqui, ela é exatamente qual que é o volume de água deslocado em um segundo. Vou repetir. Se eu pegar a área, multiplicar pela velocidade do fluido, a velocidade ela é metro. Qual que é a distância para cada segundo que esse... Nossa, mas tá muito ruim a minha explicação. Qual que é a distância a cada segundo que essa partícula se movimenta? Então vamos supor que essa partícula estava aqui. Depois de um segundo, essa partícula que estava aqui, ela veio parar aqui. A que estava um pouquinho atrás dela, veio parar um pouquinho aqui na frente. A que estava um pouquinho atrás, veio parar um pouquinho atrás dessa aqui. A que estava aqui atrás, veio para cá. Então, eu consigo, se eu pegar a área e multiplicar pela velocidade, parei no tempo. Eu consigo visualizar exatamente qual foi o volume deslocado. O volume de água, nesse caso, deslocado. Espero que tenha ficado claro para poder entender. Me enrolei bastante aqui. Nesse caso, eu tenho uma velocidade, eu coloquei aqui como velocidade menor. Agora, fiz outro desenho, fiz aqui no Paint. Não, mentira, esse aqui eu até peguei na internet e editei. Esse aqui eu editei no Paint. Agora, imaginem aqui, eu tenho um caso aqui com uma velocidade maior. Imaginem num instante, t0, tinha uma partícula aqui. Agora ela está vindo a 2 metros por segundo, por exemplo. Então, ou seja, a cada segundo, em vez de deslocar 1 metro só, ela vai deslocar 2. Então, apenas em 1 segundo, gente, aquela partícula que estava aqui, em vez de ter andado isso aqui, ó, ela andou isso aqui tudo, ó. A partícula que estava um pouquinho atrás dela, veio parar aqui na frente. A outra que estava aqui atrás, veio parar aqui. Então, gente, se eu aumentei a velocidade, o volume de fluido deslocado é maior, porque essas partículas elas se movimentam mais rápido. Então, a cada segundo, a quantidade de fluido deslocado que eu tenho é maior. Aqui eu tenho a quantidade de fluido deslocado menor e aqui maior. Então, só quis mostrar para vocês, no caso, a área é a mesma, né?
Só que se eu aumentei a velocidade, e no mesmo intervalo de tempo, nesse caso que eu estou falando para vocês é segundo, o deslocamento volumétrico de fluido aqui, ou mássico, é muito maior. Então, por isso que... Nossa, eu nem escrevi fórmula aqui também. Que osso. Então, por isso, gente, que vazão... é porque eu já tinha escrito aqui. Vazão é igual a velocidade vezes a área, certo? Então, se eu quiser calcular vazão, eu posso também pegar a velocidade vezes a área. Como é que eu poderia calcular vazão utilizando essa fórmula direta? Imagine aqui, eu tenho um fluido. Se eu pegasse uma gotinha vermelha, que é a água, joguei uma gotinha de corante aqui, uma partícula pequenininha vermelha, pintei uma partícula de água, de H2O, pintei ela. Quando eu jogar no meio desse fluxo, ela vai vir aqui, ela vai se deslocar até vai se deslocar para uma distância. Quando ela se deslocou daqui até aqui, aí eu fui lá e medi quanto tempo isso levou e verifiquei que levou 1 segundo para ela se deslocar daqui até aqui. Se eu tiver a área do tubo e eu tiver esse deslocamento dessa partícula de água, logo eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a vazão. Então eu poderia medir a vazão pegando uma gotinha aqui, colorida, verificando qual que foi o deslocamento dela, né? Aí eu calculo a velocidade, calculo a área. Eu poderia fazer a medição de vazão assim. Só que na prática isso é impossível. Então por isso que a gente utiliza outro... Esse aqui é mais fácil de enxergar, é mais fácil de entender. Só que para fazer a medição mesmo, a gente tem que utilizar outros métodos, que talvez não são tão mais simples de entender, mas são mais fáceis de se executar. Quero comentar com vocês também sobre a vazão. Aqui, gente, imaginem só, eu tenho uma quantidade de água passando aqui, eu tenho um volume de água, né? A vazão é velocidade, é a área vezes velocidade. Então, se aqui a área é grande, a velocidade é pequena. A velocidade do fluido é pequena. Me dá essa quantidade de volume de água aqui. Imagine esse mesmo volume de água aqui, ele está vindo. Vamos supor que isso aqui deu 1 metro cúbico. Essa quantidade de água aqui, a hora que ela entrar nessa parte mais fina, ela vai ter que mudar essa geometria dela, porque aqui ela tem muita área, então ela pode ser mais fininha. Aqui, ó, tá vendo? A velocidade, essa espessura aqui, ó, ela remete à velocidade. Então, a velocidade aqui ela é menor, essa linha aqui é mais fininha. A hora que entrar dentro desse tubo, gente, para dar essa mesma quantidade de água aqui, esse mesmo volume de água, a área foi reduzida. Se a área foi reduzida, para dar a mesma quantidade de volume aqui, gente, a velocidade do fluido, que é essa espessura aqui, ela tem que aumentar. Deu para vocês notarem aí, ó, a diferença daqui. Ó, a quantidade de água aqui e aqui é a mesma. A vazão em uma tubulação, gente, tem que ser sempre igual à mesma. Por que eu tenho sempre a mesma vazão, independente do diâmetro? Imaginem vocês aqui, gente. Se está entrando 2 litros a cada segundo aqui, ó, na tubulação, tem que sair 2 litros a cada segundo aqui. Não tem como entrar 2 litros por segundo e sair 1,5 litro por segundo. Só se a tubulação tivesse furado. Se eu fizer um furo nela aqui, ó, sai meio litro por segundo, aí entra 2, sai meio aqui e aqui tem uma vazão menor, seria 1,5 litro. Mas não tem como. Igual, imagina a quantidade de vaca aqui, ó. Eu tenho 30 vacas passando nessa parte da tubulação mais grossa aqui. Elas estão andando mais... Vamos falar de vaca, não. Vamos falar de gente. Mas eu tô numa boate, aconteceu uma tragédia, não sei se vocês lembram, lá do Boate Kiss. Que pegou fogo lá na boate, todo mundo teve que sair correndo e tal, teve muita morte. Então, imagina só, gente, isso aqui é um recipiente onde eu tenho uma área muito grande de passagem de pessoas. Tem 300 pessoas querendo sair. As 300 pessoas querendo sair, elas têm muito espaço para poder andar. Então, elas vão andando numa velocidade menor. A hora que eu tive restrição de área de passagem de gente, para continuar
saindo a mesma quantidade aqui, ó, imagina tá saindo 300 pessoas por hora. A hora que chegar nesse corredor mais fino, as pessoas têm que começar a correr mais. Elas têm que andar mais rápido. Por quê? Porque se elas não andarem mais rápido, elas vão impedir as pessoas aqui de sair. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. Se aqui tá saindo sempre 300 pessoas por hora, aqui também tem que sair 300 pessoas por hora. Não tem como passar 300 pessoas por hora aqui e aqui passar 250. Não tem, sumindo 50 pessoas. Acho que o meu exemplo foi péssimo também, mas enfim, acho que deu para entender. Então, a quantidade de fluido que passa aqui, o volume de fluido que passa aqui tem que ser o mesmo volume de fluido que passa aqui, ou o volume máximo. Beleza? Então, se eu diminuo a área, a minha velocidade ela tem que aumentar para poder compensar essa redução de área. Beleza? Por quê? Vazão é igual a velocidade sobre velocidade vezes área. Vou passar uma conta para vocês fazerem para facilitar o entendimento e melhorar um pouco na minha explicação também. Agora eu queria mostrar para vocês um exemplo aqui, gente. Bem voltado para a prática. Tá? Vamos falar desse exemplo de baixo aqui. Eu tenho uma tubulação que eu tenho uma quantidade de volume, né? O volume é velocidade vezes a área que é grande, a velocidade é baixa. Eu fui e coloquei uma redução na tubulação. A área diminuiu, então a velocidade do fluido aumentou muito na hora que eu reduzi a área. Por quê? Esse aqui entra 1.000 litros por segundo, aqui tem que sair 1.000 litros por segundo. Não tem como entrar 1.200 e sair 800, não, tá? Porque essa quantidade de água empurra da frente, que empurra da frente, que empurra da frente. Então não tem como ser quantidades diferentes. Agora eu queria mostrar para vocês, gente, só uma visão prática, tá? Entra até um conceito de perda de carga. A gente não vai falar disso com muito detalhes, mas é bom falar disso para o dia a dia. Eu tenho uma tubulação aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 1 metro cúbico por segundo. A tubulação é mais espessa. O fluido tem viscosidade. Esse fluido ele entra em atrito com a parede da tubulação. Vocês têm que saber que quanto maior o diâmetro do tubo, quanto maior, maior o diâmetro dele mesmo, mais fácil é do fluido passar, da água passar. Por quê? Porque tem mais espaço para passar, então ela passa mais tranquila. Se eu diminuir o diâmetro do tubo, o espaço para ela passar é menor. Então ela já sai batendo com as paredes, isso causa perda de energia, causa atrito. Na prática, né? Então não é interessante. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que em uma mesma tubulação, se eu diminuo o diâmetro, a vazão é a mesma, tá? Aqui, ó. Essa vazão aqui é igual a essa aqui, passando sempre a mesma quantidade de ar. Mas a redução, ela causa redução de vazão na tubulação. O que é isso? Imagina só, eu tenho lá na casa de vocês, eu moro na roça. E o SAI, né, o SAI é o fornecedor de água lá em Itaúna, por exemplo. O SAI ele entrega água lá na minha roça e a casa ela fica a 500 metros da entrada da entrega de água pelo SAI. 500 metros. Se eu pegar uma tubulação de água de 1 polegada e levar lá para minha casa, é melhor eu fazer isso do que eu colocar uma tubulação de 0,5 polegada. Por quê? Na tubulação de 0,5 polegada, eu tenho uma vazão de água, eu tenho menos espaço para a água passar, então eu tenho uma perda de energia maior. Essa perda de energia, gente, inclusive reduz a quantidade de água que pode ir para minha casa, reduz a capacidade de vazão. O que eu
É só enfatizar com vocês que, imagine aqui, eu tenho 1 metro cúbico por segundo. Essa minha tubulação tem o mesmo diâmetro dessa parte aqui. As duas têm o mesmo diâmetro. Se eu coloquei uma redução aqui, gente, se a minha diferença de pressão aqui, o que faz o fluido se movimentar é diferencial de pressão. Se tiver o mesmo diferencial de pressão, tudo bonitinho, o SAI entrega a pressão nas duas tubulações iguais, a distância é a mesma, a casa está no mesmo lugar. Nessa tubulação de cima, eu tenho uma vazão de água maior do que na tubulação de baixo. Por quê? Essa restrição aqui, ó, essa redução do diâmetro, ela provoca uma queda de pressão maior na tubulação, tá? E uma consequente redução de vazão. Vou repetir para vocês. A vazão ao longo da tubulação continua sendo a mesma. A mesma vazão aqui é a mesma vazão que eu tenho aqui. Só que, comparando uma tubulação desse jeito com uma que houve essa restrição, nessa tubulação de baixo aqui, a minha vazão é menor. Tá? Então, é ruim fazer isso aqui. Falando para efeitos práticos, tá? Normalmente em física estuda-se condições ideais. Então lá na física, normalmente vocês não vão estudar perda de carga, não. Mas é bom vocês saberem isso aqui. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque existe uma confusão muito grande no dia a dia até sobre quando eu vou aguar uma horta. A gente pega a mangueira e tampa a ponta da mangueira. E quando a gente faz isso, parece que está saindo mais água na tubulação. Mas não está saindo mais água na tubulação. Por que eu faço isso? O primeiro motivo é para pulverizar a água, porque senão ia cair água tudo no mesmo lugar. Eu pulverizo a água, né? Sai um tanto de gotícula para tudo que é lado diferente. E como eu peguei a mangueira e pus o dedo na ponta lá da saída, a hora que eu pus o dedo na ponta da saída, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a área de saída da água. Se eu estou diminuindo a área, o que a gente viu aqui? Quando eu diminuo a área, a minha velocidade aumenta. Se a velocidade da água na saída aumentou, ela pega e vai mais longe. Certo? Então, quando eu peguei a mangueira, vou aguar a planta, eu peguei e tampei a saída aqui, a boca, eu estou mandando a água mais longe, mas eu não estou mandando mais água. Pelo contrário, eu estou mandando menos água. Por quê? Porque eu estou pondo uma restrição na tubulação. Onde é mais fácil da água passar? Onde tem muito espaço, onde tem menos espaço? Onde tem muito espaço. Então, isso aqui imagine isso aqui como sendo a mangueira normal. Eu estou deixando a água passar facinho. Se a água está passando fácil, ela passa mais água. A hora que eu peguei e coloquei uma restrição na saída da mangueira, eu estou aumentando a velocidade da água, tá? Então ela vai mais longe. Só que eu estou colocando uma restrição à passagem de água. Então, uma queda de pressão maior nesse ponto, eu tenho perda de energia, tá? Eu comparando, é a mesma coisa aqui, ó. Eu comparando a mangueira sem restrição e a mangueira com restrição, a minha vazão de água cai. Tá? Então, na realidade, quando eu faço isso, estou jogando menos água na torneira do que eu estaria jogando se eu não tivesse colocado restrição nenhuma. Beleza? Só que nem sei. Isso é uma coisa que deve se medir. Pode medir. Isso aí é uma coisa que dá para medir utilizando garrafa PET. Tá? Se bem que garrafa PET não, porque ela é um reservatório pequeno, a medição não ia ficar tão bem aferida, não. Dá para utilizar um reservatório maior para calcular que diferença de vazão que é essa. Mas vocês têm a minha garantia de que a vazão, no final das contas, cai. Justamente por colocar essa restrição. Estou enfatizando isso, gente, porque o pessoal acha que na hora que aperta a mangueira que sai mais água lá. E provavelmente vocês também estavam achando isso até agora, a grande maioria. Vamos falar um pouquinho da equação de Bernoulli. Vocês viram isso em física? E isso não é uma preocupação tão grande comigo aqui, não. A minha preocupação maior é falar um pouquinho mais do cotidiano, no dia a dia e falar de aspectos práticos. Mas é importante enfatizar que tudo que a gente estuda de hidráulica, gente, vem da equação de Bernoulli. Bernoulli
Só falou o seguinte: olha, a quantidade de energia que você tem nesse ponto, se você não tiver perda de carga, estou falando condições ideais, tá? Se você, a mesma quantidade de energia que você tem nesse ponto, você tem que ter nesse ponto. Essa energia pode estar em forma de pressão, ela pode estar em forma de energia potencial, né? Vamos falar altura aqui para ficar mais fácil de você enxergar, ou de velocidade. Vou analisar o ponto 1 e o ponto 2 aqui. Analisei o ponto 1 e o ponto 2, eles estão na mesma altura. Coloquei até essa linha amarela aqui, ó. Se eles estão na mesma altura, gente, vou cortar essa componente aqui e essa componente aqui. Não vou nem comparar, porque é igual. Esse valor aqui é igual a esse. Eu quero fazer um comparativo só entre pressão e velocidade para vocês, os dois pontos. A gente sabe, gente, aqui do ponto 1 para o ponto 2, aqui no ponto 1 eu tenho uma vazão é igual a velocidade vezes área, não é isso? Q é igual a vezes V. Então aqui eu tenho uma área grande, para dar um valor de vazão, eu tenho uma velocidade pequena. A hora que eu reduzi o diâmetro da tubulação, a minha área caiu e a minha velocidade agora é grande. Então, eu tenho uma área pequena e velocidade grande. Então, aqui, para o mesmo volume, a minha velocidade é pequena. A hora que eu reduzi o diâmetro da tubulação, a minha velocidade aumentou muito. A velocidade do meu fluido aqui. Está passando rapidão. Só que na física, a física, ela é... As leis da física são as leis da vida. Toda vez que a gente ganha alguma coisa, a gente perde outra. Não tem jeito. A gente toma uma decisão, a gente tem sempre que colocar os prós e contras. Porque vem uma coisa boa, a gente ganha em alguma coisa, a gente acaba perdendo outra. Na vida, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, às vezes eu deixo de ter tempo para poder fazer alguma coisa que eu gosto. Então, quem dera se a gente só ganhasse, né? Aqui, gente, a minha velocidade aqui, ó, o Teorema de Bernoulli fala o seguinte, ó, quantidade de energia aqui tem que ser a mesma quantidade de energia aqui. Vou repetir. Como a altura é a mesma, cortei esses dois, então eu tenho aqui. Estou relacionando pressão e velocidade, pressão e velocidade, a componente dinâmica da equação de Bernoulli. Então aqui, se a minha velocidade aumentou, essa minha componente dv ao quadrado dividido por 2 aumentou. Se a velocidade aumentou, gente, para manter a mesma quantidade de energia, olha só, a quantidade de energia, vamos supor que isso aqui é 50. A minha velocidade aumentou. Isso aqui para ser 50, vamos supor que isso aqui é 25 e 25. Aqui é 25 e 25. Aliás, aqui é 25 e 25. Para manter os mesmos 50, esse mais esse tem que dar 50. A velocidade aumentou, vamos supor que aqui é 30. Para dar 50, gente, isso aqui é 30, o P tem que ser 20. Por quê? Tem que dar os mesmos 50. Então, 25 mais 25 tem que ser igual a 20 mais 30, por exemplo. O que eu quero dizer? Se a velocidade aumenta, gente, essa componente aumenta, para dar o mesmo valor, a minha pressão tem que cair. Eu só quero mostrar para vocês que tinha aqui uma vazão. Na hora que eu diminuir o diâmetro da tubulação, a minha velocidade aumenta. Se a minha velocidade aumenta, a minha pressão cai. Então, aonde eu tenho maior velocidade? No ponto 1, no ponto 2. No ponto 2, a velocidade é maior. Aonde eu tenho maior pressão? No ponto 1 ou no ponto 2? No ponto 1. Então, as tubulações com maior diâmetro, eu tenho velocidade menor e pressão maior. Tubulações com menor diâmetro, eu tenho velocidade maior e pressão menor. Isso aqui eu só coloquei para vocês para poder mostrar que se eu ganho em velocidade nas tubulações mais finas, a minha pressão cai. Beleza? Vamos ver aqui uma tubulação de ar comprimido. Aqui é uma tubulação de ar comprimido, o diâmetro grande.
O diâmetro grande, a minha velocidade é menor. E a minha pressão? Maior. Aí eu tenho aqui uma derivação e segue a tubulação mais fina. Nessa tubulação mais fina, a minha velocidade é maior e a minha pressão é menor. Nota, isso só ocorre se estiver saindo ar comprimido em algum lugar. Eu tenho que ter vazão para acontecer isso, viu, gente? O ar comprimido está em movimento. Por quê? Essa regra só é válida para quando eu tenho velocidade. Se a tubulação está fechada, está toda fechada, ela está só pressurizada, toda pressurizada, mas não está saindo ar em lugar nenhum. A pressão na tubulação grossa e fina é a mesma. Por quê? Olha só. Imagina que eu peguei essa equação. Aqui já a altura é a mesma. Então, cortei as duas. Se as tubulações de ar comprimido estão todas fechadas, ou seja, o ar comprimido está parado, só que pressurizado, eu não tenho velocidade. Então, eu pego, corto essa, não tenho velocidade em ponto nenhum. Se eu não tenho velocidade em ponto nenhum, cortei aqui, a minha pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Por quê? Para dar 50, igual deu o exemplo para vocês, o P1 passa a ser 50, o P2 passa a ser 50. Resumo. Quando eu tenho movimento de fluido, as máquinas estão trabalhando e está saindo ar comprimido a todo momento. A pressão nessa tubulação aqui é maior do que nessa. A velocidade nessa tubulação fina é maior do que essa. Agora, se o sistema está comprimido, não está tendo vazão de ar comprimido aqui, o ar comprimido está todo parado, a pressão na tubulação é toda a mesma. Por quê? Eu cortei essa componente de velocidade, essa, e a pressão 1 ficou igual à pressão 2. Então, eu só quis mostrar para vocês alguns aspectos práticos e até de aplicação, né, do Teorema de Bernoulli. Trazendo o Teorema de Bernoulli para a vida. Foi esse o objetivo. Agora eu vou passar para vocês alguns vídeos. Um deles vai até mostrar a dedução. Eu não vou fazer, né, eu já comentei com vocês, porque já está pronto, ficar reinventando a roda, eu vou perder meu tempo. A dedução da equação que a gente utiliza no de Venturi para calcular vazão, tá? Vou mostrar para vocês a construção de um tubo de Pitot. O tubo de Pitot já entra com aquela componente de velocidade dinâmica que a gente falou na última aula. Vou mostrar para vocês o medidor de vazão do tipo turbina e um eletromagnético. Vou mostrar esses para vocês, são os mais comuns. Só queria reforçar para vocês, gente, turbina, nesse caso, o medidor de vazão de turbina, ele é uma hélice e o fluido movimenta a hélice, então a turbina ela acaba absorvendo a energia do fluido, tá? E eu dou alguma forma de verificar se essa velocidade de rotação dessa turbina. Que se ela girar muito, quer dizer que está passando muito fluido. Se ela girar pouco, quer dizer que está passando pouco fluido. Aí eu utilizo esse sinal para poder calcular a vazão, tá? Eu vou no vídeo vocês vão ver com uma forma mais entendível. Então é isso, valeu e um grande abraço.